Nós vamos dar início aqui à nossa aula. Hoje nós vamos abordar as ações de engastamento perfeito e vamos finalizar os exemplos de método da carga unitária, né? Na última aula nós vimos como montar a matriz de rigidez, né? No código disponibilizado montamos a matriz de rigidez local, porém ficou faltando as ações de engastamento perfeito. Muito bem, então vamos aqui, né? Então estamos falando aqui das ações de engastamento perfeito, né? Então o que acontece aqui, né? Nós calculamos a matriz de rigidez, né? Quando nós temos deslocamentos acontecendo em cada uma dos graus de liberdade da barra, né? Ou das deslocabilidades, né? Porém, nós temos um caso aqui que alguma barra pode estar submetida a um carregamento, né? Então, nota que no caso da matriz de rigidez, né? A suposição foi que não havia carregamento nas barras, né? Porém, isso pode ocorrer. Pode ter uma carga concentrada, uma carga distribuída, né? Um momento concentrado. Então, a gente vai gerar chamadas ações de engastamento perfeito. Qual que é a ideia? É transferir o efeito do carregamento para as extremidades da barra. Então, a gente tem cargas distribuídas, né, ou aplicadas. A ideia é transferir o efeito para os nós. Okay? Então, nós temos aqui, é pegar o efeito dessas cargas aqui, e calcular essas ações chamadas de F' chapéu aqui. Nota que são essas ações, né, elas são marcadas com um tracinho aqui, né, elas estão cortadas. A ideia é de calcular as reações de apoio, né? É similar a de calcular as reações de apoio e depois inverter o sinal, né? Então, as reações de engastamento perfeito são reações nodais que vão atuar na barra de maneira a equilibrar o carregamento distribuído, né? Um carregamento pode ser distribuído, também pode ser concentrado ou não aplicado nos nós. E aí o que nós vamos calcular agora, nosso objetivo é determinar esses F' aqui, F' chapéu, né? Que está com tem essas setinhas cortadas, né? Tanto as forças quanto os momentos, né? Elas são chamadas reações de engastamento, F' chapéu I, né? Esse F chapéu, ele é chamado reação de engastamento perfeito de barra no sistema local. O que é isso, né? É uma reação, ou enfim, né, que vai atuar na direção da deslocabilidade de interesse, né, na barra que tem as extremidades fixas, assim, ou seja, que tem esses dois engastes, ela é bi-engastada, né, e o objetivo dessas reações de engastamento é equilibrar a barra quando a gente tem uma solicitação externa. De maneira bem simples, e como que a gente pode traduzir isso? Vamos calcular as reações de apoio. Certo? Então, a gente calcula as reações de apoio da barra, que vão dar sustentabilidade, né, para ela. Depois que nós calculamos, nós transformamos isso em carregamento, que vai atuar nos nós. A ideia é simples, né? Então, aqui nós temos uma barra, né, que está aplicada em um carregamento com um carregamento distribuído Q de X, que está aqui. Um carregamento qualquer, né? O nosso objetivo, como eu já falei, é similar a determinar as reações de apoio, né? Então, a gente considera a barra engastada com um carregamento distribuído aqui, né? Esse Q de X, né? Vamos determinar, por exemplo, a F2' chapéu. Muito bem, tem um monte de F é a força, né? E tem um monte de termo pendurado nela aqui, né? Então, vamos lá. Quem que é F2? Né? Quem que é o 2 aqui? O que o 2 representa? O 2 representa a força que está atuando na direção da deslocabilidade 2, da deslocabilidade D2'. Né? Então, observa, né? O 1, ele é começando do nó, né? Como é que a gente faz essa numeração? Começando do nó da direita, da esquerda, né? O 1 é axial, o 2 é transversal, o 3 é momento. Passando para o nó da direita, os 4 é axial, o 5 é transversal e o 6 é momento. Então, nós estamos falando dessa força que está indicada aqui, ó. Eu estou mostrando aqui para vocês, que eu estou passando o mouse em cima, né? Então, nós estamos falando de uma força na direção da deslocabilidade D2.
Por que tem o linha, então? O linha porque é local, né? Então, a gente vai usar como referência aqui, né, o sistema de coordenadas da própria barra, né? Então, notem que cada barra está numa posição distinta, né, dentro da estrutura, só que a gente vai usar o sistema de coordenadas local. Que sistema é esse? A gente pode, por exemplo, nós podemos definir que o sistema sempre vai começar no nó da esquerda e vai em direção ao nó da direita, e o eixo Y é para cima, como está indicado aqui, né? O eixo X, né, local, e o eixo Y, local. Né? Muito bem, como é que a gente determina, então, a reação de apoio? Né? Vamos lembrar lá, método da carga unitária. Né? A gente aplica uma carga de intensidade V1, né? E determinamos, desculpem, né? Método dos deslocamentos unitários. Né? A gente quer calcular a força, não o deslocamento. Né? Então, só para deixar claro, né? Quando a gente quer calcular deslocamento, né, a gente aplica uma força virtual. Se a gente quer calcular força, nós aplicamos um deslocamento virtual. Então, vamos aplicar um deslocamento virtual na direção de D2 aqui, né, que eu vou chamar de delta B aqui, né? Esse delta não ficou muito bem colocado, não, mas enfim. Vamos aplicar esse deslocamento, que vai estar na direção de F2, né? Então, temos aqui um sistema A, que é o sistema real, sistema B, que é o sistema virtual, certo? Vamos calcular, né, F2 vezes delta B, que é o trabalho virtual. Está aqui, né? Então, esse sistema A, que a gente está chamando aqui do lado esquerdo, é a barra bin gastada com o carregamento. Né? O sistema B, que vai estar associado ao sistema A, né? A gente tem o vínculo associado a F2 liberado, e isso vai resultar em um deslocamento delta 1B. A configuração deformada desse sistema B aqui, ela vai ser tal que o campo de deslocamentos, né, vai ser proporcional a N2 de x. Quem que é N2 de x? Né? Se a gente relembrar lá, N2 é aquela configuração elementar. Né? Que configuração é essa? É a configuração elementar quando a gente aplica um deslocamento unitário na barra nulo na direção de D2. Então, observem aqui, né? Nós pegamos esse nó, deslocamos ele aqui para cima, essa deformada vai ser proporcional ao N2. O N2 a gente conhece, né? A gente tem uma expressão para ele, que a gente determinou na aula retrasada, né? Ele é representado por um polinômio. E por que é proporcional, né? Quanto maior for esse delta aqui, ó, maior serão os deslocamentos. Então, essa deformada aqui, ó, Vzinho de B, né? Ou seja, quem que é Vzinho de B? Deformação transversal da barra, ou seja, é a deformada, né? Que vai ser a configuração elementar vezes o delta. Se o delta for zero, a deformada é zero, ou seja, né, configuração inicial. À medida que a gente vai aumentando o deslocamento, né, a deformada também vai aumentando. Muito bem, então aqui a gente vai aplicar o teorema de Bethe, né, aquele teorema que a gente viu, o teorema de Maxwell-Bethe, ou de reciprocidade, né, só para a gente relembrar aqui, né, o que diz o teorema de Maxwell-Bethe. O trabalho realizado pelas forças e momentos externos no sistema A, com os correspondentes deslocamentos e rotações no sistema B, é igual ao trabalho realizado pelas forças e momentos do sistema B com os deslocamentos e rotações do sistema A. Então, qual que é a ideia de reciprocidade? Então, se eu calcular F2, né, se eu pegar as forças do sistema A e multiplicar pelos deslocamentos do sistema B, vai ser equivalente a eu pegar as forças do sistema B com os deslocamentos do sistema A. Muito bem. Então, está aqui, né? Agora, o que a gente observa aqui, né? O que a gente quer, vamos só ressaltar, né? O que a gente quer calcular, né? A gente quer calcular aqui essa força F2' chapéu, que é essa reação de apoio, né? Então, o que a gente observa aqui, né? Que todas as forças e momentos externos no sistema B têm deslocamentos e rotações nulos correspondentes no sistema A.
Ou seja, né, se eu pego aqui, olha só, vamos lá, né? Eu quero calcular o trabalho externo total aqui, né? O trabalho externo virtual total das forças externas, teve uma redundância aí, né? Enfim, as forças externas vão gerar trabalho virtual externo, né? O que eu faço? Eu pego força vezes deslocamento. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a F2, linha. A F2 linha, eu vou pegar o deslocamento equivalente na mesma direção no sistema B. Então, eu pego a força em A, pego o deslocamento em B. Só um instantinho aqui. Retomando aqui, então, pegamos a força, né, externa com o deslocamento em B. Então, o que vai acontecer? Qual é o trabalho realizado aqui? F2 linha chapéu vezes delta 1B. Beleza. Que é esse que está aqui, né? Aí, vamos pegar agora o F3 linha. O F3 linha com o deslocamento que ocorre aqui no sistema B. Qual o deslocamento angular que ocorre aqui nesse nó da esquerda no sistema B? É zero. A gente observa que não tem rotação. Vamos pegar o F5 agora, né? O F5 também, da mesma forma, né? A força é F5, qual o deslocamento que ocorre nesse nó aqui? Não tem deslocamento. E vamos pegar o F6 também, que da mesma forma, pegamos o F6, né? Que é a força, vamos calcular o deslocamento. O deslocamento aqui também vai ser zero. Então, notem que dessas 4 reações de apoio que aparecem aqui, em função da configuração que está mostrada aqui, ó, né? Em função do N2, a única fonte de trabalho virtual externo vai ser a força F2' chapéu vezes o delta 1B, que é esse que aparece aqui, certo? Bem, qual é a hipótese aqui, né? O que diz o princípio dos trabalhos virtuais, né? O trabalho externo tem que ser igual ao trabalho interno. Né? O trabalho virtual externo tem que ser igual ao trabalho virtual interno. Qual é o trabalho virtual interno, então? Né? A gente pega as forças distribuídas em A e com os deslocamentos, né, com as deformações, com os vamos lá, né? Eu pego as forças, aqui ainda estamos falando do trabalho virtual externo, né? Aqui vocês me desculpem, né? A gente não está falando do trabalho virtual interno ainda. Então, as reações de apoio geram trabalho, né? E essa carga distribuída aqui também vai gerar trabalho virtual externo. Qual é o trabalho que vai gerar? Nós vamos pegar o Q de X, né? O Q de X dx, né? Vamos pegar um diferencial de carga aqui, e ela vai se deslocar como? Ela vai se deslocar na direção da deformada do sistema B. Então, isso aqui vai ser Q de X vezes essa deformada aqui, que é o N2 de X delta 1B. Então, observem, o trabalho externo aqui, ó, né, que vai ser gerado, observe, né, é o trabalho realizado pelas reações de apoio, né, que nesse caso só o F2 que vai gerar, né, F2 vezes ΔB, e o trabalho gerado pela reação, pelo carregamento distribuído, que vai ser o Q de X vezes o deslocamento, a deformada associada no sistema B. Né? Então, forças em A, deslocamentos em B. Muito bem. E aí, isso tem que ser igual ao trabalho interno. Muito bem, qual que é o trabalho interno aqui, né? Observem que no sistema B, nós não temos nenhum diagrama aqui associado, porque nós não temos forças aplicadas aqui, né? Então, qual é o diagrama de momentos fletores aqui? Vai ser zero, certo? Então, observem, mas tem aqui essas reações de apoio. Claro, só que elas estão em equilíbrio. Então, quando nós pegarmos uma seção aqui, ó, né, o momento que aparece aqui vai ser equilibrado pela reação de apoio. Então, o trabalho interno gerado aqui, como nós não temos nenhum diagrama associado no sistema B, no sistema A nós temos, né? Vamos ter um diagrama aqui associado de momento fletor, mas no sistema B o diagrama é zero. Né? Então, o trabalho interno aqui vai ser nulo.
Então, observem, com isso aqui, ó, a gente consegue determinar a F2' chapéu. Observem que o ΔB aparece aqui tanto na primeira expressão quanto na segunda. A gente pode cancelar ele, né? Supondo aqui, né? Ou melhor, a gente coloca o ΔB em evidência. Como o delta... então, a gente coloca o ΔB em evidência, né? Colocamos o ΔB em evidência. Como ele é maior do que zero, né? Enfim, a gente pode... enfim, é o que vai acontecer, né, para esse deslocamento virtual. E aí, na solução desse problema, nós encontramos que o F2' é igual a menos a integral, né, de 0 a L do que N2 dx. Muito bem. Então, dessa forma, a gente determina essa reação de engastamento perfeito aqui, né, na direção 2. O que nós fazemos, então? Aplicamos, né, para fazer isso, né, o procedimento, então, depois a gente passar por toda essa explicação, né, essa reação de apoio vai ser a integral do Q de x, né, a F2 é a integral do Q de x com o N2. Se eu quiser calcular agora o F3, eu faço um procedimento similar. Eu pego o F3, aplico um deslocamento, eu pego a função N3, né? O que é a função N3? Ela vai representar a deformada quando eu tenho um deslocamento unitário na direção 3. Né? Como eu tenho um deslocamento θ, qualquer aqui, né? Enfim, eu aplico, a deformada fica multiplicada pelo θ, né? E o procedimento é o mesmo no caso anterior. Então, o F3, linha chapéu, é menos a integral de Q de x N3. Se eu quiser o F5, integral de Q de x N5, e o F6, integral de Q de x N6. Então, o que nós temos aqui, então, né? O FI, né, que é a reação de engastamento perfeito, na direção da deslocabilidade I. Quem que é o I aí? Né? Pode ser o 2, o 3, o 5 ou o 6. Vai ser integral de 0 a L de Q de x N3. Então, como é que a gente... quem são essas forças agora, né? Então, nós vamos resolver isso usando o código que nós começamos a desenvolver na aula. Então, olha só, então temos as ações de engastamento perfeito. Como é que a gente calcula as ações de engastamento perfeito na flexão, né? Vai ser a integral de 0 a L do Q de x N I de x dx. Confere. Não confere. Tem que ter um menos aqui. Tá aí. Então, a gente vai fazer isso dessa forma. Muito bem, então se a gente observar o código aqui, ó, esse é o código que foi mostrado na última aula, nós já temos as funções NI, né, deixa eu rodar isso aqui, nós já temos as funções NI, né, que foram mostradas aqui, né, de 1 até 6, né, aqui estão as deformadas, né, delas, né, eu não consegui resolver essa aqui da última aula, né, que tinha ficado, mas eu acho que é uma questão do gráfico, né, que a gente já, enfim, por algum motivo ela não aparece, mas enfim, temos as funções NI, deixa eu só recuperar elas aqui então, né, então as funções N, elas estão aqui, e aí nós temos agora a função Q, né, eu preciso determinar a função Q, né? A função Q, então eu preciso criar uma variável, uma variável Q aqui, né, Q igual a... Vou criar essa variável. Criei a variável Q, e agora o que nós vamos resolver aqui, né? Nós vamos... eu vou criar uma variável A aqui para armazenar as ações de engastamento perfeito. Certo? Então, aqui, então A. Né? O A vai armazenar todas elas. Né? E são 6, né? Se vocês observarem. Né, Gabriel?
Nós estamos interessados na A1, a gente a primeira não vai fazer, e nem a quarta, né, que são axiais. Estamos interessados na segunda, terceira, quinta e sexta, né? Então, vamos fazer, a gente já definiu esses elementos aqui, né? Se vocês observarem, a gente criou esse elemento que eu chamei de bending, né? Cadê ele aqui, o bend, né? O bend é 1, 2, 4, 5, né? Ou seja, o segundo, né? O zero é o primeiro, né? O segundo, o terceiro, o quinto e o sexto. Então, eu vou repetir isso aqui, ó, né? For, já está aqui em cima, né? For i em bending, ou seja, bending aqui é de flexão, né? For i em bending, né? Eu vou pegar o V. Quem que é o V? Né? O V é a deformada, né? Eu vou pegar o V, que vai representar a deformada, né? E vou fazer que conta, né? Eu vou fazer a integral, né? Vou fazer a integral menos a integral, né? Tá aqui, ó. Vou criar aqui um valor auxiliar aqui, né? Vou chamar de aux. Vou criar um valor auxiliar que vai ser menos a integral de Q vezes V, né? Com x variando de 0 a L. Vamos só retomar aqui, né? Tá aqui, ó. Menos Q de x, o V, que é o NI, né? Dx, né? Só agora eu preciso... Eu não precisava criar um valor auxiliar, não, né? Basta eu fazer o AI. Não precisava disso, não. Aqui, ó, então eu vou fazer o seguinte, ó. O AI, né? Vai receber isso aqui, eu vou dar um print no AI. Então tá aqui, tá calculado, e aí nós temos aqui o A. Vamos lá, só para ele mostrar aqui. Hoje tá bem lento, né? Então essas são as ações de engastamento perfeito, ó. Olha só, né? Eu tenho um carregamento Q, né, aplicado. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Deixa eu inserir aqui mais uma. Tá aqui, ó. Eu tenho o carregamento Q. Quem são essas reações aqui, né? Então, o F1 é zero, porque não tem carga axial aplicada. O F2 é menos QL sobre 2. Observem aqui, então, ó, o menos aqui, porque ele está na direção oposta, né? Então, ele vai estar para baixo, né? E observem, esse Q aqui, ó, o que está acontecendo aqui? O Q, nós fizemos um Q constante, né? Deixa eu só deixar isso aqui, né? Claro, para a gente, né, não ter confusão depois. Carregamento constante. Então, se o carregamento é constante, o que vai acontecer aqui, né? Metade dele vai para F2', metade vai para F5'. Como que a gente está percebendo aqui, ó? Metade foi para F2', metade para F5'. E a reação de apoio, né, é o quê? É meio de QL, né? Enfim, na verdade a gente teria que fazer o cálculo aqui, né? Esse momento reativo, né, vai ser QL ao quadrado sobre 12, como está aparecendo aqui. Enfim, o que nós fizemos aqui foi basicamente automatizar esse processo, né? O FI integral de QI FI, de QI VI, ou de QI NI.